الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Respeitados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de juntos podermos estar neste lugar, de podermos também, ou por ter nos dado a oportunidade de presenciarmos este sagrado mês, que é o mês de Ramadã. Sabemos muito bem que várias pessoas almejaram chegar até este mês, mas infelizmente não puderam estar porque Allah não quis que eles estivessem. Portanto, não é nossa esperteza, e nós temos acompanhado dia após dia falecimentos, ainda dentro deste mesmo mês de Ramadã. Há quem não conseguiu terminar. Portanto, nós também não sabemos se conseguiremos terminar este mês ou não. Por isso, cada dia que passa deve ser aproveitado da melhor maneira, deve ser aproveitado da melhor forma, porque não sabemos o que o amanhã nos reserva. O amanhã só está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso é viver o presente. Portanto, é uma dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala conseguirmos alcançar este mês e conseguirmos alcançar este dia, e não sabemos se alcançaremos o amanhã. Respeitados irmãos, mandamos bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todos os que o seguem nesta senda reta até no dia do juízo final. Também não podíamos deixar de agradecer aos que abriram espaço para podermos debruçar algo em torno do Din neste lugar, neste masjid. Podem crer, respeitados irmãos, que há várias pessoas com vontade de passarem por este lugar para poderem transmitir o seu conhecimento, mas porque não está destinado, ou ainda não foi destinado para que eles passassem daqui, não estão aqui. Portanto, é uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos feito passar por este lugar e podermos deixar um pouco daquilo que é o nosso conhecimento. Nada sabemos, apenas transmitimos aquilo que nós apanhamos. Hoje, inshallah, vamos poder falar a diferença do jejum que existe entre nós e os outros. Sabem muito bem, ou alguns de vocês sabem, que as minhas palestras às vezes não têm sido abonatórias. A minha expressão, o meu falar, às vezes não tem sido abonatório, porque eu gosto de comparar. Religião comparativa, este é o meu prato. Portanto, vão me perdoar se sentirem algumas palavras não abonatórias. Mas hoje eu vou poder falar acerca da diferença existente entre o nosso jejum e o jejum dos outros. Muitas das vezes, nós como muçulmanos recebemos duras críticas por parte daqueles que não são muçulmanos. E vocês muito bem sabem que dentro do nosso país a maioria é cristã. E o segundo lugar, ou em segundo lugar, temos o Islã, temos os muçulmanos. Portanto, cada moçambicano, se não convive com um cristão, mas pelo menos tem, ou se não tem um familiar cristão, pelo menos convive com algum cristão, queira no serviço, na escola ou em qualquer outra parte. Mas tem havido conversa entre muçulmano e cristão.
Razão pela qual que há esta importância de conhecermos as coisas, que é para não cairmos no erro. Respeitados irmãos, hoje a verdade virou falsidade, ou a verdade foi falsificada e a falsidade tornou-se verdade. Hoje, quando olhamos para a verdade, nós mesmos detestamos esta mesma verdade. Mas quando olhamos para a falsidade, atrai-nos. Quando olhamos para a falsidade, temos vontade de seguir esta mesma falsidade. Quando olhamos para a falsidade, temos vontade de viver esta mesma falsidade. Tudo isto por quê? Porque os falsos, porque a falsidade tornou-se verdade ao ponto de os verazes não saberem se conduzir, ao ponto de os verdadeiros não terem segurança do lugar onde eles se encontram. Onde é que eles se encontram? Eles encontram-se na verdade, mas por causa da abundância ou por causa da notícia abundante, falsa, acabamos então ficando duvidosos sobre a nossa própria verdade. Portanto, uma das coisas que a falsidade tenta atacar é o nosso jejum, é o nosso Ramadã. A falsidade, os falsos, tentam atacar os muçulmanos através de vários fatores. Mas um dos fatores, porque estamos dentro do Ramadã, é o próprio som, é o próprio jejum, é o próprio Ramadã. Os falsos atacam-nos. Como é que nos atacam? Eles dizem: por que vocês, quando jejuam, devem fazer alarides? Devem publicar. As pessoas devem saber que vocês estão a jejuar. Estes são os críticos. Vou deixar essa palavra dos falsos. Os críticos. Das outras religiões, eles dizem: por que vocês fazem alarides quando estão a jejuar? Porque eles já pegam-se num certo versículo bíblico, eles já pegam-se num versículo que se encontra no Mateus 6, versículo 16. No Mateus capítulo 6, versículo 16, aí a Bíblia está a dizer que quando tu jejuares, não faças alarido, não faz publicações, não te aparentes como um jejuador. Fique assim à vontade. Porque quem faz isto são hipócritas. Quem se demonstra, quem faz algo a demonstrar, este é um hipócrita. Este é o livro dos outros que está a dizer isso. Esta é a Bíblia que está a dizer isso. E aparecem os seguidores da Bíblia, atacam-nos desta forma. Dizem-nos exatamente desta forma: que vocês estão a jejuar e fazem ainda alarides. Quem faz isto é um hipócrita. Então, a conclusão é que vocês muçulmanos são hipócritas. Esta é a conclusão. Vocês muçulmanos são hipócritas. Por que vocês publicam? Por que vocês aparentam? Por que vocês trazem esta aparência de jejum? Só podem ser hipócritas. Vocês são hipócritas. Sabe, nós, como muçulmanos, estamos de forma viva e ativa a falarmos desses assuntos. Mas, infelizmente, aqueles que querem atacar o Islã, se não atacam por detrás das redes sociais, eles atacam individualmente. Nunca vi um muhadara, nunca vi um debate convocado por cristão, quer dizer, ao nível do nosso país, convocado por um, cristão, para vir falar frontalmente esse tipo de coisas. Há pouco tempo nós estivemos em Quilimane, onde apareceu um pastor que disse o quê? Depois das nossas abordagens, o pastor disse, nós falávamos sobre a verdadeira religião, não é? O início, o surgimento das religiões. Então, ele disse claramente que o Islã é uma religião idólatra. Ele disse que o Islã é uma religião idólatra. Alguém tem assistido nossos vídeos aqui? Digam só sim ou não. Alguém? Ok, tá bem. Vocês viram que há pouco tempo nós lançamos um vídeo onde um certo senhor, nós dissemos para ele:
procura lá então esse versículo. Quer dizer, o nosso técnico, como tivemos lá problemas técnicos, o nosso técnico teve problemas técnicos, então não conseguimos captar o som dos intervenientes, então ficou tudo baralhado. Mas nós dissemos ao pastor, quer dizer, quando ele levantou, disse que a religião islâmica é religião hipócrita, porque Abraão, na terra onde ele estava, era uma terra onde próprio Abraão, junto à família, foram adorar ídolos. Então, nós desafiamos a ele, dissemos para ele, traz versículo. E demos minutos. Fica à vontade, vasculha lá a Bíblia, encontra-nos lá esse lugar onde diz que Abraão foi um idólatra. Porque nós dissemos que Abraão é um patriarca. Penso que alguns dos nossos irmãos viram esta parte, onde o pastor folheou, cansou e disse, não está a encontrar o versículo. Não está a encontrar o versículo. Portanto, o que quer dizer que, por que eu toquei neste assunto? Quer dizer que tudo o que as pessoas falam sobre Islã não é nada mais, nada menos, senão acusação falsa. As pessoas acusam o Islã falsamente e razão pela qual que eles não aceitam um encontro de forma pública. Se eles aceitarem o encontro de forma pública, pelo menos saem daí já claros, saem daí já esclarecidos. Porque há muita desinformação sobre o Islã. E para poderem fazer esta desinformação, pegam um Abdurrahman como a mim, que não conhece o que é Islã, encostam a ele na parede e começam a falar dele sobre Islã de forma ao contrária. E eu, como Abdurrahman, acabo caindo no erro. Para poderem falar, desinformar sobre Islã, entram nas redes sociais, começam a tirar versículos muito mal contextualizados, começam a trazer hadith muito mal contextualizados, só para atrapalhar a nós como muçulmanos. Mas quando eu encontro frente a frente, as pessoas não aceitam. Por isso, muitas das vezes as pessoas disseram, por que este Abdurrahman sempre fala de cristianismo e por que não se preocupa com o Islã? Não, eu não falo sempre do cristianismo. É que há pessoas que falam sobre o Islã. Se forem a ver, neste lugar, passaram várias pessoas a dizerem Qala Allahu wa Qala Rasul. Diz Allah ou disse Allah e disse o seu mensageiro. Portanto, esta parte nossa é apenas uma parte complementar. Não porque a gente está para atacar alguém. Nós nunca atacamos alguém. Apenas estamos a responder aquilo que tem sido tabu, aquilo que tem sido provoco por parte daqueles que não são muçulmanos. Eles tentam a todo custo manchar o Islã e nós tentamos a todo custo trazer a verdadeira imagem do Islã. Como? Não por via rede social, nem por via encosta à parede, mas sim ao vivo. Nós sabemos que temos vários irmãos que estão a trabalhar nas redes sociais, fazem o seu da'wah nas redes sociais. Então, nós também estamos a fazer o diferente. Apenas isso, que é para aquele que consegue via rede social, quer enfrentar muçulmano via rede social, vai para a rede social. Existem lá muçulmanos. Então nós não podemos ser considerados como atacantes. Não, mas sim somos os complementadores do da'wah. Portanto, eu estava a dizer que as pessoas tentam atacar o Islã usando este versículo que se encontra no Mateus 6, versículo 16, onde diz que quem demonstra que está de jejum, então esta pessoa é um hipócrita. O que quer dizer aqui, de forma, isto é, usando uma outra linguagem, as pessoas acusam, dizem que os muçulmanos são hipócritas, que o islamismo é uma religião de hipocrisia. E chegado a este ponto, os muçulmanos que não conhecem muito bem da matéria bíblica acabam ficando confusos. Por isso, é preciso que a gente tenha uma ciência global, uma ciência completa para podermos enfrentar este tipo de coisas. Respeitados irmãos, primeiro, dizer que, na verdade, o nosso jejum e o jejum dos cristãos é diferente.
É diferente por quê? Porque os cristãos, eles jejuam 3 dias. Eles jejuam 3 dias e 3 noites. E os muçulmanos jejuam 30 dias ou 29 dias. E existe um mês específico. Existe um mês específico onde os muçulmanos jejuam. Qual é o mês? Que é o 9º mês, que é o mês de Ramadã. Portanto, quando aparecem a dizer que por causa da publicidade que a gente tem feito, tornamos-nos hipócritas, nós respondemos de viva voz que não nos tornamos hipócritas nenhuns. Não nos tornamos hipócritas nenhuns, por quê? Porque dentro da própria Bíblia, no Jeremias 36, versículo 9, diz que este tal Senhor, que dentro do judaísmo e dentro do cristianismo é acreditado como profeta, este Senhor Jeremias, quando chegou o 9º mês, ele publicitou o jejum, ordenou, divulgou que naquele mês devia se jejuar. Ele diz que naquele mês devia se jejuar. Em que mês? No 9º mês. E o que o islamismo faz? O que os muçulmanos fazem? Eles ficam controlando a lua. Quando estamos no 8º mês, as atenções ficam viradas para a lua, que é para quando entrar este 9º mês, começarmos a jejuar. Onde é que está o erro do muçulmano? Se a própria Bíblia está a dizer que este profeta, se bem que é profeta, divulgou no 9º mês o jejum. E onde é que está o erro do muçulmano? O erro não está no muçulmano. O erro está nos próprios seguidores da Bíblia, que percebem mal a Bíblia. Pois eles dizem que nós seguimos o nosso jejum, aquele jejum que foi feito por Musa alayhi salatu wassalam, aquele jejum que foi feito por Moisés. Mas dentro da própria Bíblia diz que este mesmo jejum foi feito durante 40 dias e 40 noites. Este jejum de Musa alayhi salam foi feito durante 40 dias e 40 noites. E próprio Cristo, próprio Jesus Cristo, de acordo com o relato bíblico, diz que fez o jejum de 40 dias e 40 noites. Jejum, isto é, Moisés e Jesus, de acordo com o relato bíblico. Atenção, de acordo com o relato bíblico. Jesus e Moisés jejuaram mesmos dias. Isto é, Moisés jejuou 40 dias e Jesus jejuou 40 dias. Portanto, se Jesus e Moisés jejuaram 40 dias, eu disse que os cristãos jejuam quantos dias? 3 dias. Os cristãos jejuam 3 dias. Onde é que se enquadra entre jejum de Moisés, jejum de Jesus e jejum dos cristãos? Não há nenhum enquadramento. Não há nenhum enquadramento, o que quer dizer que estes senhores que acusam o Islã, estes senhores que lançam pedras contra os muçulmanos, eles mesmos é que estão equivocados. Eles mesmos é que estão confusos. Eles mesmos é que estão na confusão. E querem meter esta confusão dentro do Islã ou dentro dos muçulmanos. E como somos muçulmanos menos informados e formados, acabamos tendo uma fé debilitada. Acabamos duvidando da nossa própria verdade. Acabamos duvidando da nossa própria religião. E quem está a trazer esta dúvida são pessoas que nem da religião deles entendem e nem do Islã entendem. Mas querem atacar o Islã, querem chamar os muçulmanos de nomes, enquanto que a própria religião deles, eles mesmos nem entendem. Quando falamos de Moisés, o jejum de Moisés
está escrito no livro de Êxodo. O jejum de Elias está escrito no livro de 1 Reis. O jejum de Jesus está escrito no livro de Mateus. Eu quero que percebam, muitas das vezes quando a gente vai se encontrar com alguém que é cristão e a gente relata-lhe este tipo de informação, este tipo de versículo, o que é que diz? Ah, não, isto encontra-se no Antigo Testamento. Isso encontra-se no Antigo Testamento. E nós, como não temos esta ciência bíblica, acabamos parando numa parede sem conseguirmos saltar esta mesma parede. Irmãos, dentro do Antigo Testamento, existem lá 5 livros conhecidos como livros de Moisés, e são esses livros conhecidos por judeus como Tanakh, ou então Torá. Nós chamamos de Taurat. Estes 5 livros encontram-se no Antigo Testamento. Este livro de Jeremias, que diz que no 9º mês anunciou o jejum, encontra-se no Antigo Testamento. Hoje, quando trazemos uma evidência vinda do Antigo Testamento, os cristãos, os seguidores da Bíblia, saltam, dizem que não, este assunto não é conosco, este assunto é com os antigos e a lei antiga já foi revogada. Mas, conforme nós podemos ver, nesta pequena explanação, que Jesus Cristo jejuou, de acordo com a Bíblia, jejuou quantos dias? 40 dias. Moisés, profeta do Antigo Testamento, jejuou 40 dias. Jeremias ordenou que o jejum fosse feito no 9º mês, no Antigo Testamento. Elias jejuou 40 dias e 40 noites também. Tudo isto é no Antigo Testamento. Se Jesus está a jejuar 40 dias e 40 noites, está a levar de onde? Do Antigo é? Do Antigo é? Eu gosto de interagir convosco. Já estou a pensar que estou num auditório grande. Ok. O que quer dizer que está a levar do Antigo Testamento? O que quer dizer que ele está a levar do Antigo Testamento? É sinal de hora? Para lá? Lá. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bom, nós estávamos a dizer que dentro do Antigo Testamento encontramos este jejum praticado por Musa alayhi salatu wassalam, por Moisés alayhi salam, e dentro, isto é, o jejum de Moisés encontra-se dentro da Torá, e o jejum de Elias encontra-se dentro do Antigo Testamento. A Torá, assim como os outros livros, encontram-se no Antigo Testamento. Portanto, se Isa alayhi salam, se Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias e 40 noites, quer dizer que ele seguiu o jejum praticado pelos antigos. E como se não bastasse, dentro da própria Bíblia, no Mateus 5, versículo 17, a própria palavra de Mateus, pondo na boca de Jesus, diz que Jesus disse que eu não vim abrogar a lei de nenhum profeta, mas sim vim para cumprir com a lei destes mesmos profetas. Portanto, se o próprio Jesus veio para cumprir com a lei antiga, quem são os seus seguidores para dizerem que não, isto só é para os antigos, para nós é nova lei? Sim, senhor, existe uma justificativa, existe uma justificação. Qual é a justificação? É que este jejum de 3 dias praticados por eles, por estes cristãos contemporâneos, é um jejum que eles não estão a levar nem de Jesus e nem de Moisés. Estão a levar de quem? Estão a levar de um certo senhor chamado Paulo.
estão a levar este jejum de um certo senhor chamado Paulo, de acordo com Atos 9, versículo 9. Esses são versículos bíblicos. Capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo 9. Paulo ficou 3 dias sem comer, 3 noites sem comer. E hoje os cristãos jejuam 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Estão a levar este jejum que não foi de Jesus nem de Moisés, mas sim foi um jejum praticado por um certo indivíduo chamado Paulo. Paulo este que outrora perseguiu aqueles que eram seguidores de Jesus. Paulo este que outrora perseguiu aqueles que diziam que nós cremos em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, podemos concluir que as pessoas que mal interpretam o Islã são pessoas que nem a Jesus eles seguem e nem a Moisés eles seguem. Porque se seguissem esses profetas, o que eles fariam seria jejuar durante 40 dias e 40 noites. E nós tivemos vários relatos de pessoas contemporâneas, pessoas do nosso tempo, que queriam imitar o jejum de Cristo e acabaram morrendo. Um deles é um certo pastor que andou aqui na África do Sul. Jejuou até 15 dias e acabou morrendo. Portanto, este não é um jejum beneficente, este é um jejum prejudicial, muito pelo contrário. Este é um jejum prejudicial. Não vê nos propósitos de Allah. Allah não tem o propósito de prejudicar a sua criatura através do seu jejum. Allah tem o propósito de beneficiar a sua criatura através deste mesmo jejum. Portanto, se este jejum não beneficia a sua criatura, então é algo inventado por seres humanos. E é de facto algo inventado. É algo que as pessoas inventaram. Porque se na verdade estes profetas fizeram este jejum, não podia ser um jejum para todos os seus crentes. Logo, notamos que na verdade, se as pessoas quiserem seguir devidamente os mandamentos de Allah, deveriam seguir o Islã, ou devem seguir o Islã, porque o Islã tem ainda a sua linha, os seus ensinamentos puros, muito bem conservados, diferentemente das outras religiões. As outras religiões apenas conjecturam, apenas inventam que é para poderem estar perto da verdade, mas na verdade isto faz-lhes com que estejam cada vez mais distanciados. Portanto, se nos formos perguntados, ou se nos perguntarem por que vocês fazem a larida do vosso jejum, a resposta é direta, simples. Nós não fazemos a larida do nosso jejum, mas sim Allah instituiu um mês específico para se fazer este mesmo jejum. Portanto, se as pessoas ficam a saber que os muçulmanos estão de jejum, é por causa do mês em que os muçulmanos se encontram. O exemplo, ou então a prova, é aquela que nós demos aonde? Na própria Bíblia, no Jeremias 36, versículo 9, onde no 9º mês, e o calendário antigo era calendário lunar, que nem este calendário que os muçulmanos hoje usam. Portanto, se a Bíblia está a dizer que no 9º mês Jeremias anunciou o jejum, quer dizer que no mês de Ramadã, este tal profeta chamado Jeremias anunciou o jejum. E o jejum, se ele anunciou no 9º mês, é óbvio que não poderia passar este 9º mês. Não podia ser nem de 40 dias, mas sim tinha que estar dentro destes parâmetros dos 30 dias ou dos 29 dias. Este jejum que a Bíblia está a advogar dos outros profetas, se calhar podia ser algo exclusivo para eles. A outra diferença entre nós e os outros é que para nós o jejum é um dos pilares. Para nós, muçulmanos, o jejum é um dos pilares. Para os cristãos, jejum não é pilar. Da mesma forma como nós estamos informados sobre o cristianismo, que dentro do cristianismo Jesus é filho de Deus e Deus, nós muçulmanos sabemos disso, os outros também sabem dizer que os muçulmanos têm jejum. No mês determinado eles têm um jejum. Qual é este mês? Mês de Ramadã. Portanto,
para os cristãos, eles não têm como pilar. Nós sabemos, quando estamos a falar do pilar, estamos a falar daquilo que são fundamentos, daquilo que são alicerces, ou daquilo que são os pilares, não é? Que asseguram o Islã, que são 5. E um dos pilares é o Ramadã, ou então é o som, é o jejum. Dentro do cristianismo não existe um pilar chamado som, chamado jejum. Este jejum que eu disse de 3 dias é um jejum facultativo que eles fazem. Não é obrigação, mas sim é algo facultativo para eles. Será que nós não temos jejum facultativo? Muçulmanos, estou convosco agora. Temos ou não temos? Alguém já fez aí anúncio que eu hoje estou de jejum? Alguém já apareceu na televisão, na rádio a dizer eu hoje estou de jejum, um jejum facultativo? Não. E por que as pessoas dizem, por que vocês fazem alarido quando é o vosso jejum? Não. Nós temos esse vosso jejum que vocês têm que é facultativo. Nós também temos. Mas em nenhum momento o muçulmano apareceu ao público a dizer eu hoje estou de jejum. Ou hoje vamos estar de jejum facultativo. É algo individual, é algo que qualquer um que quiser fazer pode fazer. Portanto, se vocês não temos ouvido nada sobre o vosso jejum, é porque o vosso jejum é facultativo e fazem este jejum fora da regra. Não tem regra o jejum deles. Desculpa a expressão, mas não existe regra. Né? Portanto, o Islã instituiu o jejum, ou Allah instituiu o jejum no mês próprio e dias propícios também, ou dias próprios também. Razão pela qual que as pessoas sabem dizer que este mês os muçulmanos estão a jejuar. Portanto, respeitados irmãos, eu queria trazer mais ou menos esta diferença entre o nosso jejum e o jejum dos outros. Atenção, não mencionei aqui nenhum ayat do Corão, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala muito bem dentro do Corão que instituímos o jejum também para os antepassados. Não mencionei ayat do Corão. Os antepassados aqui, os álимos vão ter que dizer, eu apenas trouxe a minha área, que é a área de comparação, que é para poderem ver que na verdade os cristãos que nós temos se dizem ou se atiram pedras contra muçulmanos é porque eles não pararam para observarem a sua própria religião. Se eles parassem para observarem a sua religião e fizessem uma comparação com o Islã, poderiam notar que na verdade Islã é a religião que está a seguir de forma estrita com todas as ordens, isto é, com todos os ensinamentos dos profetas passados do que nós. Porque nós estamos a seguir, nós não, é o muçulmano, eles, né? Porque eles estão a seguir ideias de pessoas que não tinham nada a ver com ensinamentos de Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Portanto, só para terminar, deixa-me recapitular um pouco. Eu disse o quê? Eu disse que o nosso jejum é obrigatório e deles nós jejuamos 30, 29 dias, eles jejuam 3 dias. Esta é a diferença entre nós e eles. E depois, o nosso jejum foi instituído por Allah e o jejum deles foi instituído por Paulo. Então, vocês perceberam bem, né? Perceberam muito bem, alhamdulillah. Portanto, em gesto de término, eu queria dizer que, inshallah, estamos a programar uma viagem para a cidade, isto é, para a ilha de Moçambique, em Nampula. Sempre temos pedido doa às pessoas para fazerem doa a nosso favor. Nós sabemos que nem todos, né, estão a favor do trabalho, mas inshallah um dia Allah vai trazer esta compreensão de todos estarem a favor do trabalho. Também é a regra, nem todos podem estar a favor, né? Mas inshallah fazemos doa para que todos fiquem a favor do trabalho. Em Quilimane, como eu disse agora, encontramos pessoas que compreenderam o Islã e vieram ao nosso encontro e disseram que, olha, nós não sabíamos que na verdade o Islã é isto. Não muçulmanos, não são muçulmanos, não muçulmanos. Segredaram-nos, disseram que nós não sabíamos que o Islã é isso. Mas a partir de já, vamos passar a investigar o Islã, que é para podermos perceber bem. Quem sabe um dia a gente também pode aceitar esta religião. Portanto, fomos solicitados para a ilha de Moçambique, porque há alguma desistência por parte de pessoas muçulmanas. Estão a deixar o Islã porque existem lá missionários para pregar o Evangelho.
estão lá a tirarem as pessoas do Islã para o cristianismo. Eu, por acaso, já tive uma conversa via WhatsApp com alguns cristãos da ilha de Moçambique, a falarem, eram muçulmanos, né, mas a falarem muito bem do cristianismo, porque é aquilo que eles conhecem, e um deles até desafiou-me, disse: Jesus, desculpa roubar o vosso tempo, disse: Jesus nunca fez milagre, disse: Jesus sempre fez, porque ele é Deus, sempre fez milagre em nome dele mesmo, nunca fez milagre em nome de outro Deus. Eu disse: então você mentiu, né? Mostrei-lhe o versículo, ele ficou calado. Então, o que quer dizer é que, enquanto nós somos muçulmanos, há pessoas a serem tentadas para saírem do Islã, né? E é o caso da ilha de Moçambique. Estão a precisar dos nossos duás, estão a precisar do da'wah, que é para ver se Allah pode dar hidayat a estas pessoas que se deixaram levar para voltar ao Islã. E não só, também Allah poderá dar hidayat aos que nunca conheceram o Islã para poderem vir ao Islã. Por isso, pedimos os vossos duás, são de facto muito importantes os vossos duás, e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja-nos contra todo tipo de maldade, e qualquer coisa de errado que eu fui falando, peço minhas sinceras desculpas, que a gente às vezes escorregamos.